presente na memória afetiva de milhares de crianças do país. Aqui ao meu lado, na Reserva Cultural Eunice Bahia. Olá. Eunice, você tem noção da dimensão, como você está no imaginário das crianças, né? Até porque foi lançada a terceira série, que não é você que trabalhou, mas os filmes 1 e 2 da Tainá estão presentes ainda na memória dessa geração de crianças do país. Você tem essa dimensão? Como que você Hoje tá? eu tenho, né? Hoje eu tenho, já tenho meus 23 anos, então hoje eu já tenho essa dimensão. Acho que foi tão grande, né? E até hoje mesmo, como eu vou mostrar os filmes, o primeiro, o segundo, até o terceiro, que eu vou também mostrar para as crianças, e elas ficam achando que sou eu ali, que porque o tempo não passou, não parece que fazem 14 anos que passou o filme já. E eu fico imaginando como pode, né, um filme desse, um filme bom, né? É um filme bom, né, gente? É um filme bom, mas todo mundo lembra porque é um filme muito bom. E você circulando aqui, hoje você mora em São Paulo, né? Circulando na Avenida Paulista ou pela cidade de São Paulo, as pessoas olham para você, falam assim, te conheço de algum lugar? Falo, sempre. Sempre eu passo por aí e falo que eu pareço com alguém, aí pareço com uma índia, aí eu falo, mas sou eu mesma. E aí não acreditam, né? Mas moro aqui em São Paulo, né? Eu moro, desde o primeiro filme eu já moro aqui em São Paulo. Você morava no Belém do Pará, onde você foi descoberta, né, pelos produtores do filme, e decidiu morar aqui em São Paulo. Por que foi essa opção de morar em São Paulo? Então, durante as filmagens eu conheci minha mãe, a Noêmia, né, a Mamu. Eu a conheci durante as filmagens, ela era assistente de produção e eu me apaixonei por ela. Eu não queria mais voltar a morar com meus pais, eu queria morar com ela, queria morar em São Paulo, queria conhecer a cidade. E eu quis isso, infernizei a vida dela, ainda meus pais, até que eles deixaram eu vim passar um mês de férias, eu não quis mais voltar também, não queria mais voltar. Mas quais foram as maiores motivações para você ficar aqui em São Paulo? Assim? Além do meu amor pela minha mãe, eu acho que querer estudar, né? Onde eu morava antes não tinha nem escola. Então até chegar na escola, aí eu já desistia, né, de estudar, porque até chegar a andar de ônibus, aí eu já desistia. Então acho que era muito disso também, eu queria estudar. E o primeiro contato que eu tive com o estudo foi durante as filmagens, que foi exatamente onde eu aprendi a ler. Foi com uma professora me ensinando, então eu já queria aquilo para mim, eu queria estudar, eu queria ser alguém. Legal. Né? E a sua história é curiosa porque você estava brincando na rua e aí passou um carro de som anunciando que estavam procurando meninas para fazer o papel num filme. Mas não disseram qual era o filme. Você se interessou? Como que foi? Como surgiu essa história? Eu me interessei porque eu achei que assim, um filme era aparecer lá na TV, né? Assim, um filme vai passar no cinema, eu nem sabia que existia cinema, né? Aí pra mim, passar num filme, fazer um filme era estar ali na televisão, então era aquilo que eu queria estar ali na televisão. Da onde eu via a televisão, assim, que eu não tinha em casa, mas onde eu via era legal, né? O máximo estar ali na TV, então eu queria estar ali também. Legal. E me diz uma coisa, você falou que não conseguia, ainda não era alfabetizada, né? Não estava estudando. Como que foi para fazer o teste para o filme? Que etapas? São várias etapas? São várias etapas. Tiveram 3 testes antes de fazer o filme ser escolhida. Então, no início é assim, muito eles veem você brincando, como você se comporta, aí falam para você brincar de esconde-esconde, inventar uma história, contar uma história para eles. Aí eles contam uma história para ver sua reação, como é a sua reação eles estão contando a história. Então tem várias etapas, até a última etapa que foi o terceiro teste com a Fátima Toledo, que aí são as 10 últimas meninas com ela. E aí ela vê a força da menina, vê se a menina é corajosa e vai pegando um pouquinho, né, naquela menina para transformar ela na Tainá. E uma questão também do filme, né, que era importante, foi essa questão de ser um filme infantil, com um cunho ecológico, falar da natureza, né? Isso também chamou sua atenção para trabalhar no filme, ou nesse momento você falou também que encarava muito como brincadeira, né? Foi muito mais como uma brincadeira. Eu não sabia muito, assim, eu sabia o que eles me falavam, né? Que era um filme ecológico, era um filme
para mostrar para as crianças como cuidar dos animais, como conservar a natureza. Então eu não sabia muito. Depois que eu assisti o filme, que comecei a frequentar festivais e a frequentar confederações de meio ambiente, conferências de meio ambiente, então era aquilo ali que eu vi, né, o quão importante que era o filme sobre o meio ambiente e sobre como passar para as crianças de um jeito mais fácil a cuidar dele. Você não imaginava que ia ser lançado em vários cinemas e alcançou quase 1,5 milhão? Nossa, não, foi em todo o Brasil, foi, né, na Espanha, nos Estados Unidos, eu viajei para muito lugar por causa do filme. Foi tudo na minha vida. Aí tinha criança que falava assim, me pinta que nem você, né, no filme. Aí eu com 10 anos, eu falei, gente, você quer que eu pinte você? Aí tá, eu ia lá pintava. Eles adoravam aquilo. E te confundiam com uma índia mesmo de verdade? Teve essa confusão do público e também dos jornalistas? Não assim, mais do público, né? Mais do público e mais do infantil, claro, porque eles, né, não veio muito essa diferença. As crianças sempre perguntavam assim, cadê o seu macaco? Que você não veio com ele, né? Aí tinha que explicar, né? Que não era meu, né? Não era meu, era só do filme, da Tainá, ele já estava na Amazônia, não podia pegar. Eu queria muito trazer, mas não podia. Aí tem que explicar isso. Mas assim, do pessoal mais de repórter, tudo não tinha muito isso, né? Porque antes eu nasci numa vila, né? De descendentes de índio. Mas eles não são índios mesmo, são descendentes. Sim. E quais são as suas principais recordações do Tainá 1? Onde ele foi filmado? O que você lembra de mais importante desse primeiro filme que você protagonizou? Eu lembro pouca coisa, assim. Durante os filmagens eu lembro que eu me divertia muito. Eu me lembro de como era difícil, por exemplo, e a gente chegava às 5 horas da manhã, às vezes ia gravar só depois do almoço, por causa da chuva, por causa do bicho que não estava querendo fazer a cena. Eu lembro que foi bem trabalhoso, assim. Mas também eu me divertia muito, né? Enquanto eles estavam lá vendo o tempo que era para fazer a cena, como tinha o sol ali, então eu estava brincando, eu estava estudando, eu estava fazendo outras coisas. Você imaginou você se vendo na televisão, né? Para você foi mais legal se ver no cinema ou na televisão? Agora finalmente eu apareci na televisão. Eu acho que foi no cinema mesmo, porque no cinema tem aquela tela enorme, né? Eu acho que eu também não ficava assim pensando onde ia passar esse filme, né? No início, né? No início eu não ficava pensando assim, se ia passar só onde eu estava assistindo mesmo o filme lá no Rio de Janeiro, se só ia passar ali. Eu não tinha dimensão que ia passar pelo Brasil inteiro. Então no cinema foi o choque maior, foi no cinema. E aí depois que você fez o Tainá 1, teve um intervalo até a produção do segundo filme, né? Aí você sentiu que já estava mais preparada para atuar? Você já encarava como um trabalho ou ainda continuava encarando como uma brincadeira esse segundo filme? Aí já era um trabalho, né? Que eu vim para São Paulo, eu comecei a fazer aula de teatro também. E para fazer teatro eu não gostava, né, de fazer teatro. E eram apresentações do teatro, aí eu não gostava, eu tinha vergonha, porque era muita gente me olhando. No cinema não, né? No cinema você vê as pessoas todo dia, então é a mesma pessoa, né? Então você estava mais acostumada, eu estava mais acostumada. Então foi mais um trabalho. Foi mais difícil para mim, né? Porque aí eu estava morando aqui em São Paulo, andava chinelo, antes não, né? Antes era tudo descalça, então era pisar de novo na terra, era ter o contato com os bichos de novo, e fazia tempo que eu não tinha, né? Então foi um pouco mais difícil. E depois da Tainá 2, você recebeu o convite para participar de um seriado chamado Amazônia. Foi. Né? Aí você ficou com temor, falou, Amazônia, Tainá, eu vou ficar sempre nesse papel. Vai ficar... Eu fiz Amazônia, eu fiz o Sítio do Pica-Pau também, que também foi uma índia também, que é a Maíra. Mas assim, era tudo índio, mas eram de outras tribos, então era uma coisa diferente. Mas aí eu fazia, né? Porque, se parece muito, né? Mas você ficou com temor de ficar conhecida como uma atriz de um papel só de um só papel, de índia, ou não? Não, acho que não fiquei com isso. Não fiquei. Eu fiz esse papel
pra falar que eu nunca fiz outro, eu fiz um curta, que eu era uma mistura de japonesa, né, com um branco, assim, um homem branco. Então, aí já era um outro trabalho, já era outra coisa diferente. Aí eu acho que não ficou isso de, só vou fazer Índia. Não ficou, não. Nesse filme agora, o último, Tainá 3, A Origem, você foi determinante para escolher a atriz que ia fazer o seu papel, né? Como que foi isso, assim? Você chegou a dizer que enxergou você nela. Foi, eu acho ela muito parecida comigo. Desde a primeira vez que eu a vi no último teste, né, que são as 10 meninas. Então, na primeira vez que eu a vi, eu falei, vai ser ela. Vai ser ela porque ela parece muito comigo, o jeito dela brincar, o jeito que ela leva as coisas, eu achava, até vendo assim, né, ela é muito parecida comigo. E eu senti, fiquei assim, uma coisa tão boa, né? Até no primeiro filme, na primeira vez que eu assisti o terceiro filme, eu fiquei muito emocionada, porque eu me vi ali, né? Eu me vi na tela de novo, assim. E você chegou a dar algum conselho para ela? Conversaram sobre o papel? Falou, cuidado que depois você vai ter que ter autógrafo, tirar foto. Como que foi isso? Eu falei muito isso para ela, porque ela também é tímida, claro, né? E ela ainda era pior, porque ela veio de uma tribo mesmo. Ela veio de uma tribo onde ela falava a língua dela, onde ela teve que aprender o português. Então ela foi bem diferente de mim. E aí ela ficava morrendo de vergonha na hora de tirar foto. Aí eu falava, William, você só tá começando. É assim, tem que tirar foto, não pode falar que não quer tirar. Tem que tirar, as pessoas estão assistindo o filme, né? Eles estão querendo ter uma lembrança de você. Ela só ouvia também, ela não falava nada. Só uma gracinha. Legal. E aí você veio para São Paulo, concluiu os estudos, né? E hoje está fazendo faculdade. Qual que é o curso mesmo? Eu estou fazendo moda agora. Moda. Uhum. Por que essa opção de moda, assim? Foi uma coisa que despertou em você aqui em São Paulo ou você já tinha esse interesse de fazer lá no Belém do Pará? Não, lá eu não tinha muito esse interesse, até porque eu não conhecia esse mercado, né? Mas durante as filmagens, tudo que eu tinha contato assim, com a figurinista, eu achava o máximo. Figurinista e maquiador, coisa que eu mais gostava. Então acho que foi um pouco dessa influência, né? Dessa parte de teatro. Até porque eu estou fazendo moda porque eu quero ser figurinista de teatro, de TV, e também quero ter a marca de criança. Então teve um pouco disso do filme, né, de pegar disso daí. E é o que eu quero fazer. Até um tempo atrás eu fiquei pensando assim, eu quero vou mudar para arquitetura porque eu não passei na faculdade que eu queria, que eu sempre quis passar. Aí tentei outra vez, não passei, aí eu falei, vou mudar para arquitetura. Aí fiz 1 ano e meio, aí não quero isso, aí agora eu comecei de novo a fazer moda. Sim. E essa informação que você está fazendo moda significa que a gente não vai mais ver você na frente das telas, é isso? Não, eu faço ainda, curto umas coisas assim, mas não é assim uma paixão como eu tenho pela moda, né? É mais assim... Eu gosto muito de fazer cinema, acho que mais cinema do que TV, né? Antes eu era apaixonada para estar na TV, hoje não quero estar na TV, do cinema melhor do que TV, acho. Tá. Acho que não, com certeza vocês ainda vão me ver por aí. Para um produtor te convidar e você aceitar o papel, o que tem que ter de importante? Quais são os elementos para falar assim, não, esse papel eu topo ou esse aqui não topo porque tem isso aqui? Não, acho que tem que ser uma coisa que passe uma coisa importante, uma coisa importante para o público, né? Não que seja mais um filme, mais um papel, não, acho que tem que ter uma importância, para mudar alguma coisa no mundo. Acho que tem que ser mais assim, não por qualquer coisa. Sim. Só para aparecer, né? E como que é trabalhar para o público infantil, né? Todo mundo fala que é um gênero que pouco se trabalha, né? Se produz filmes voltados para criança, né? Em especial aqui no Brasil. Como que para você foi trabalhar com esse público, assim? É muito pouco, né? Para você ver, por exemplo, esse tipo de filme que nem o Tainá, que fala sobre o meio ambiente. Qual outro filme que tem para criança? Desse tempo, desde que eu fiz o filme, acho que não teve nenhum filme com essa importância. É muito importante, acho que é muito importante mostrar para as crianças que estão crescendo agora o que está acontecendo, né?
E assim, não foi ontem, não é agora que está acontecendo, sempre aconteceu isso. E vai continuar acontecendo e vai perdendo e as pessoas têm que conhecer, ainda mais as crianças têm que conhecer o que tem e o que estão perdendo e o que pode lutar. A gente pode lutar ainda para conseguir parar um pouco com isso, né? Sim. E você vê esses filmes americanos, Universidade dos Monstros, esses filmes Eu que assisto. É muito da imaginação. Aí já é uma coisa bem diferente, né, de um filme como Tainá, esse Universidade Monstro. Acho que é muito mais da imaginação, de você imaginar. É muito mais do imaginário das crianças, né? Não é o real, né? Não é o real. Eu acho muito divertido também. Eu também adoro. E quando você vai ao cinema, você procura que tipo de filme para assistir? Desenho animado é um dos que eu sempre coloco na lista. Que eu adoro desenho animado. Eu gosto de filme, por exemplo, da Almodóvar. Tudo isso tive influência da minha mãe também, né? Que ela gosta, então eu sempre gostei por causa disso, que é uma história boa, né? Eu gosto de história boa. História boa. Legal. O nome desse programa chama Zoetrope. E o subtítulo dele é Revelando para você o que o cinema te revela. Então eu queria que você falasse pra gente o que o cinema te revela. Eu acho que o que o cinema revela não só para mim, eu acho que para todo mundo é uma coisa que a gente queria ver na realidade, dependendo dos filmes também, muito do que a gente vê, né? Então, uma coisa que a gente quer para a nossa vida, o que a gente gostaria da nossa realidade, histórias bem contadas e é muito de imaginação, não é como é como a gente gostaria mesmo que fosse.